E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errances aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e esse vídeo aqui é para falar um pouquinho sobre o Bruno Latour. Bruno Latour, que talvez alguns de vocês tenham visto, ele faleceu no dia 9 de outubro de 2022, que é a véspera do dia que eu estou gravando esse vídeo, estou gravando no dia 10. É, é uma perda para nós, porque é um grande intelectual, uma capacidade produtiva muito impressionante, um olhar muito peculiar, muito criativo e muito vívido para os temas com os quais ele se ocupava. Ele tinha ganho uma notoriedade nos últimos anos em virtude do engajamento dele com pautas relacionadas ao ambiente. É, Tem alguns livros que foram publicados no Brasil que têm a ver com isso, que eu tenho aqui, que então eu sei citar de cabeça, é um que chama Diante de Gaia, que são algumas conferências sobre o antropoceno, é, que é essa hipótese de uma datação geográfica pautada pela influência da espécie humana sobre o próprio planeta, né? Que é uma hipótese de grande repercussão, e aí o Latour vai falando sobre o antropoceno, a crise climática, recupera essa imagem de Gaia, não no sentido de uma antropomorfização ou de uma espécie de mito, né, como se o planeta Terra fosse uma deusa, né, uma mulher assim, meio enrodilhada, é, mas no sentido de processos vitais articulados. E isso é uma coisa que ele foi desdobrando ali. E em outros livros dessa mesma frente ambiental que ele recuperou agora nesses últimos anos, ele estava às voltas com um tema sempre com essa criatividade, com essa capacidade de articulação que me parece o grande marco assim, do trabalho dele, desde coisas bem anteriores, já eu falo delas. É, uma virada, como eu disse, foi uma virada, né? Desde talvez 2012, ele estava às voltas com isso, bem frontalmente, essas questões filosóficas, epistemológicas, teóricas, mas também práticas, sempre práticas, ligadas à agenda ambiental. Ele disse numa entrevista, que foi traduzida, inclusive, acho que saiu no portal da UOL, alguma coisa assim, que ele se sentiu um pouco comprometido com o engajamento contra as fake news e o negacionismo, né? Particularmente o negacionismo climático, que era contra o que ele estava trabalhando, entre outras coisas, mas também esse grande revés para o estatuto do conhecimento na nossa sociedade. E aí ele dizia que achava importante trabalhar nessa frente, inclusive porque muita gente dizia que ele tinha sido um dos defensores do relativismo quanto ao conhecimento, coisa com a qual ele nunca teve de acordo, e ele desde muito cedo sinalizou que a obra dele não permitiria, no entendimento dele mesmo, esse tipo de desdobramento. Ainda assim ele se viu ali um pouco confrontado com os tempos. Isso tudo por quê? Porque ele, antes de ser um grande pensador, um pensador criativo de pautas relacionadas à filosofia, epistemologia e à prática diante da urgência climática, ele também estava às voltas com questões que muita gente associa com o campo da sociologia da ciência. O próprio Latour estranha esse termo, nunca muito vestiu essa camisa, também não recusava com tanta ênfase, relativismo sim. Mas sociologia da ciência é um campo que deve muito ao trabalho dele. Tem uma certa articulação no campo da filosofia da ciência que vai se aproximando dessa que é a sociologia da ciência. O que significa a sociologia da ciência? Bom, é um campo problemático para começo de conversa, no sentido de que muitos entendimentos de ciência que a gente tem muitos entendimentos para quase tudo, tá? A ciência é um desses campos. Para muitos entendimentos de ciência, a gente não teria nenhuma dependência do conhecimento produzido em relação às circunstâncias em que ele foi produzido. Então, o tema sociologia da ciência seria um tema muito pouco relevante,
Porque a ciência, onde ela aconteça, ela faz ciência. Ciência é o que é feito quando a pessoa está fazendo ciência. Então teria uma espécie de ausência do agente e uma ausência do contexto. Como se conhecimento, como se verdade não tem sujeito, né? Se alguém está falando verdade, não importa quem é que está dizendo a verdade, porque a verdade está sendo dita. É... O Latour foi se ocupando um pouco com esse campo. Ele, na verdade, tinha um interesse no que ele chamava de antropologia simétrica. Que é a antropologia simétrica? A antropologia tem um problemaço histórico ao fio, né? Isso para mostrar como o cara percorreu um caminho ao longo da obra dele. A antropologia tem uma certa dívida histórica com o eurocentrismo, e o eurocentrismo tinha uma certa condescendência em relação aos povos estudados, que eram considerados primitivos, atrasados, menos sofisticados, tecnologicamente inferiores, o que quer que seja. E aí ia lá o europeuzão com seu caderno, caneta e anotava olha o que os povos faz, as coisas que eles estão fazendo, esse tipo de coisa. E então tinha uma verticalidade, né, na produção de conhecimento em antropologia. Isso durou por um certo tempo, as críticas existiam desde muito cedo para esse tipo de viés, esse tipo de ranço, mas isso acompanhou a antropologia por um tempo. O conceito de antropologia simétrica foi construído no interesse de pôr isso sob suspeita. Então, a simetria teria a ver com olhar procedimentos tributários do eurocentrismo, da cultura europeia, com o mesmo tipo de abertura, com o mesmo tipo de abertura ao outro. Então, conferir estatuto de outro a produções que estão entranhadas no cânone ocidental europeu. A partir daí, você abriria visibilidade para processos que muitas vezes ficam naturalizados e, portanto, ficam alheios ao nosso olhar, né? Por conta justamente dessa vinculação eurocêntrica, né? E aí tem um livro dele, que é um livro bastante importante na minha trajetória particularmente, na trajetória do Latour também, que chama A Vida de Laboratório, que ele fez em colaboração com um colega que chama Steve Woolgar. Esse livro foi editado no Brasil, ele esteve esgotado por um tempo, agora ele está disponível de novo para compra. E A Vida de Laboratório, ele relata um experimento, uma etnografia e uma teorização vinculada a ela. Essa etnografia foi uma incursão do Latour, do Bruno Latour, num laboratório de pesquisas em endocrinogenética, se eu não me engano. O Instituto Salk, que estava pesquisando ali alguns agentes e alguns processos químicos, alta complexidade, tecnologia de ponta, maquinário milionário, muito financiamento, muita gente top trabalhando. Eles tinham ganho Nobel naquela época, se eu não me engano. Então, muito fuzuê ali, né, de ciência, fazendo conhecimento de ponta, não sei o quê, e ele estava ali, o quê? Fazendo uma etnografia, como ele podia estar vendo, né, algum grupo aborígene no Outback australiano, ele estava ali vendo como aquelas pessoas faziam, o que elas produziam, como funcionava a tal da reunião, o que fazia o tal do diretor-geral, e o estagiário, qual era a função do estagiário em relação às outras coisas. Então, essa incursão para tentar entender esses processos e esse olhar antropológico para esses processos estava no cerne dessa experiência que gerou esse livro, que chama Jamais Fomos Modernos, Jamais Fomos Modernos é outro, eu já chego nele, que chama Vida de Laboratório. E o Vida de Laboratório, então, relata essa experiência, mas também algumas reflexões do Latour e do Woolgar, e por isso é considerado um dos livros pivô desse campo, que é um campo grande hoje em dia da sociologia da ciência. Pessoas que estudam, então, a sociologia dessa comunidade, desses processos, dessas tecnologias envolvidas no que a gente chama de ciência. Aí muita gente fala que a sociologia da ciência ataca a ciência, e essa é uma coisa que o Latour sempre disse, e que eu concordo, eu acho importante. Tirar essa aura de quem produz verdade verdadeira e quem está para além dos fatos e das circunstâncias e do comezinho do dia a dia, não é atacar a ciência. Na verdade, pelo contrário, é ajudar a entender a ciência, a importância da ciência nos processos sociais, sem mistificação, sem endeusamento. Né? E esse processo, que é um processo de crítica no sentido mais produtivo da crítica, que é você abrir
uma fresta de entendimento e de arejamento dos processos. Isso é uma coisa que o Latour foi defendendo em relação a esse campo, que se consolidou um pouco a despeito dele, porque ele nunca quis ser chefe da disciplina nem nada do gênero, mas que era a sociologia da ciência. Articulado a isso, como eu já sinalizei numa confusão que eu fiz agora há pouco, o Latour também fazia alguns trabalhos que eram mais teóricos, que eram mais filosóficos, que eram mais sofisticados conceitualmente, sofisticado mesmo, de verdade. E o melhor exemplo talvez seja esse livro que chama Jamais Fomos Modernos. Jamais Fomos Modernos é um argumento de amplo alcance do Latour em relação aos processos da Europa e do Ocidente. A ideia do Latour é, como bem indica o título, sugerir que isso que a gente chama de modernidade envolve alguns pressupostos que nunca foram entregues. Então, a tal da promessa da modernidade na Europa, que tem a ver com a articulação do indivíduo na produção de processos e uma separação entre a natureza e a cultura, o indivíduo e os processos sociais, e a possibilidade disso circular para que houvesse uma produção desvencilhada das capturas, fossem teológicas, fossem por precariedade instrumental. Esse tipo de corte tem alguns meandros, eu não lembro, faz tempo que eu li o livro, mas esse tipo de corte nunca aconteceu. Então a tal da modernidade, do jeito que ela foi prometida, ela não é um fato. E uma das coisas que eu acho interessante é a gente ver que é uma linha de fundo ali no Jamais Fomos Modernos, né? Porque a argumentação é bastante filosófica. Mas a linha de fundo tem muito a ver com essas agendas relacionadas ao meio ambiente, à crise ambiental, que o Latour foi recuperar o quê? 30, 40 anos depois. Então eu acho que tem uma coisa muito interessante do Latour, que é essa coerência dele. Apesar de ele ter coberto um campo muito heterogêneo, de ele ter uma produção abrangendo temas muito diversos entre si, eu acho que o nexo, a distância temporal é um pouco menor do que eu falei aqui. Eu estou citando de cabeça, mas o Jamais Fomos Modernos eu acho que é mais recente um pouco. Eu tinha chutado ele lá para os anos 70, eu acho que ele é mais para cá. Vocês veem, gente, não tem edição. Mas de qualquer maneira, acho que permanece o que eu estava querendo trazer. O Latour, apesar de ele ter um caminho muito amplo, e aí eu fui puxando fio aqui, né? As agendas ambientais e aí a relação disso com a filosofia e com a sociologia, e com a sociologia da ciência e com a antropologia, você vai puxando uma coisa leva para outra. Ele percorreu quase o campo todo das ciências humanas, e das ciências exatas também, e das biológicas também, em outras obras que eu não vou mencionar aqui, porque senão não acaba esse vídeo nunca. Mas ele, apesar dessa movimentação toda, tem uma visada que tocou o telefone, tá difícil hoje. Uma visada que é muito abrangente, mas que ainda assim tem uma coerência interna, que vale muito para entender a importância dele nesse campo em meio ao qual ele desenvolveu a obra dele. Muita coisa interessante do Latour que eu acho que vale ler para quem tiver essa disponibilidade. Esses livros mais recentes, que eu estou citando aqui o Diante de Gaia de cabeça, mas tem mais um ou dois que ele lançou nos últimos 2, 3 anos. Tem um que chama Cogitamos também, que é uma revisão do cogito, acabei de lembrar. É uma revisão do cogito, porque o cogito está muito pautado pelo individual, né? O cogito do Descartes, né? Penso, logo existo. E aí o Latour usa um pensamos, né? Cogitamos, que então pensamos marcando a dimensão coletiva da produção de conhecimento. E aí as coisas todas se articulam. Então, acho o Cogitamos um bom livro, o Diante de Gaia um bom livro, Vida de Laboratório é um dos meus favoritos, eu super recomendo. Mas assim, eu acho que tem interesses diversos, dá uma olhada na bibliografia do cara, uma obra extensíssima. E para quem não sabe nada a respeito, dá uma olhadinha. Eu quis dar aqui só uma apresentação panorâmica, mas vão ver a produção do cara. Tem alguns vídeos, alguns em francês, alguns em inglês, muito acessível, entrevistas em português. Isso nesse material de divulgação, eu digo, né? As obras dele, para ser honesto, nem sempre são muito acessíveis, não. Ele tem um trabalho conceitual muito imerso na tradição francesa, de análise de conceito na minúcia,
Então, às vezes a leitura é um tanto exigente, né, do leitor, ele não tem essa sensação de agilidade, de fluidez, é muito ágil, mas a sensação do leitor não é tanto essa, porque ele é muito cuidadoso no trabalho conceitual, é muito pautado por uma espécie de uma geometria, né, na análise dos conceitos, que dá uma sensação, às vezes, para gente inquieta, que nem eu, de ser um pouco mais truncado. Então, de vez em quando, você tem que parar, um parágrafo longo para explicar um conceito específico. Mas eu acho que vale super a pena. Um cara que escreve bem, um cara muito generoso com os leitores, é muito generoso com seus interlocutores também, ele tem essa dimensão comunitária da produção de conhecimento, valoriza muito isso, eu acho isso admirável. Então é isso, fica aqui uma breve apresentação, truncada por chamada que entra e eu confundindo data, mas espero que tenha dado para ver a ciência e a produção de conhecimento, como ela se dá em função das circunstâncias, interagindo com os determinantes. E, bom, espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa aí. Qualquer coisa, gente, colaborem aí, né, enfim, comenta, complementa, corrige e seguimos juntos, tá bom? Queria, né, desejar deixar esse vídeo em memória de Bruno Latour e espero que vocês gostem das obras dele uma vez que vocês entrem em contato, tá bom? Grande abraço e até a próxima.